Fala rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Rapaziada, hoje eu vou trazer aqui as principais informações e notícias aí do nosso tricolor paulista. Se vocês são novos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe seu like, curta aí o vídeo, por favor, família, comente, compartilhe aí com os amigos e hoje eu vou trocar ideia aqui sobre os reforços do São Paulo Futebol Clube, vamos falar aí um pouquinho do mercado da bola e também sobre as atualizações do time. Demorou, família? Então, sem mais enrolação aí, vamos para a vinheta. Aí, família, vamos trocar ideia aqui sobre o Benítez, tá? Então, o São Paulo, o Vasco e o Independiente já se acertaram pela transferência aí do meia Benítez, tá bom? O Cruz Maltino, na tarde de segunda-feira, encaminhou a rescisão com o jogador argentino. E o tricolor considera a negociação entre os clubes fechadas para empréstimo com uma opção de compra em dezembro de 2021, tá bom? O clube do Morumbi aí aguarda os documentos complementares para que possa anunciar essa contratação. O São Paulo aí teve 2 semanas de negociação com o clube do Vasco da Gama e também com o Independente, tá? Então teve o desenrolar durante essas 2 semanas aí. O Vasco da Gama aí tinha um contrato em todo um empréstimo do meia Benítez de 250 mil dólares, que dá aproximadamente 1,4 milhões aí de reais, tá bom? Só que somente foi pago cerca de 1 milhão de reais pelo empréstimo durante esse período, tá? E aí, no acerto aí da rescisão do Benítez com o Vasco, o Benítez mesmo devolverá o valor que havia o débito de 13º, dos demais salários e tudo mais, e ainda pagará cerca de 1,5 milhão a mais para o Vasco para poder estar rescindindo com o clube. Família, então é isso mesmo. A gente está vendo os jogadores tendo essas conversas com o Crespo, os jogadores de outros times sendo sondados, eles querendo vir para o São Paulo, porque tem um argentino comandando o São Paulo, porque tem alguém com capacidade de poder levar eles a um grande título. E a gente está vendo agora o Benítez abrindo mão de salários, abrindo mão de um dinheiro dele, pagando para que ele seja rescindido com o Vasco para poder vir jogar no São Paulo com o Crespo, tá? E lembrando que a melhor atuação aí do Benítez foi com o preparador físico aí que está hoje na equipe do Hernan Crespo, tá? Então a gente pode ver aí um Benítez muito bem aí de forma física e também com um preparo físico muito bom, que ele ajude muito o São Paulo, porque o São Paulo é muito carente nessa posição de meio criador, tá bom? O São Paulo e o Independente vão acordar aí o pagamento de 90 mil dólares, que dá aproximadamente 510 mil reais, restantes pelo pagamento aí de acordo com o Independente, tá? O Independente está pedindo esse dinheiro ao São Paulo Futebol Clube. E os clubes também acertaram o empréstimo do Paulinho Boia ao Vasco até o final desse ano. Então, essa compensação financeira que o Vasco estava pedindo foi suprida pelo empréstimo do Paulinho Boia, que pode evoluir muito lá no Vasco, tá? Porque lá ele vai chegar para ser titular e aqui no São Paulo ele está sem espaço. Então, seria muito interessante para que ele ganhasse minutagem, ganhasse ritmo de jogo e voltasse muito melhor para o São Paulo Futebol Clube. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí dessa contratação do Benítez e a troca pelo Paulinho Boia por 1 ano, tá? Somente o São Paulo tem a opção de compra do Benítez, o Vasco não tem opção de compra pelo Paulinho Boia, tá? O jogador continua sendo do São Paulo, beleza? Vamos para a próxima informação. Família, vamos trocar ideia sobre o Campeonato Paulista, tá? O Campeonato Paulista que, pelo governador aqui em São Paulo, João Dória, fez a paralisação durante 15 dias, aí do dia 15, da segunda-feira, de ontem, até o dia 30 deste mês. Então, houve uma reunião ontem do Ministério Público aí sobre a decisão da continuidade aí do Campeonato Paulista com alguns clubes, e também com a Federação Paulista de Futebol. Então, é muito provável aí que não volte, que o Ministério Público com a Federação não acate aí esse pedido dos clubes e também da Federação Paulista e que a gente não tenha mais o Campeonato Paulista durante esses 15 dias, tá? A solução da Federação Paulista já é de acordo com alguns clubes, um grande clube aí da capital paulista é o Palmeiras, O Palmeiras e outros pequenos clubes aí estão de acordo, tá? Então a gente precisa dessa movimentação, desse movimento, dessa força para que volte o Campeonato Paulista, tá? E a Federação Paulista está tentando
mandar os jogos lá em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o governador falou que estava de acordo, né? Depois ele voltou atrás, aí falou que estava de acordo de novo, aí voltou atrás, tá nesse diz que não me diz. Então aí a Federação Paulista procurou o prefeito de Belo Horizonte para poder mandar os jogos lá em Minas Gerais, para que possa ser dada a continuidade aí do Campeonato Paulista. E é muito provável aí que ele acate isso e que a gente tenha o Campeonato Paulista lá em Minas Gerais. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de ter o Campeonato Paulista em Minas Gerais e, por favor, deixa aqui que eu vou responder todo mundo. Beleza? Vamos para a próxima informação. Família, mais uma vez as viúvas do Caleri voltam e atacam novamente. É isso aí, as viúvas do Caleri. Todo mundo pede o Caleri. Gente, sinceramente, o Caleri ajudou muito na passagem dele pelo São Paulo em 2016. Ajudou muito naquela Libertadores que a gente foi garfado pelo Atlético Nacional e pela bandidagem. Aquele juiz lá, eu não quero mais falar disso. Não vamos falar disso. Mas enfim, todo mundo aí tá querendo que o Caleri volte, mas gente, o Caleri, ele não quer voltar para São Paulo, ele quer continuar na Europa, ninguém entende isso. Se realmente ele quisesse voltar para São Paulo, bancava o grupo de investidores que é o que detém os direitos dele, ele faria alguma coisa que desse a entender que ele quer voltar para São Paulo. Ele e o pai dele ficar dando entrevistas falando que só jogaria no São Paulo, isso não ajuda em nada, tá? E mais uma vez aí, o Caleri vem sendo o nome aí, e o presidente Júlio Casares já falou que não há nenhuma chance de trazer o Caleri para ser jogador do São Paulo, tá? É muito provável que não venha Caleri. Por quê? Porque as cifras que o grupo de investidores dele estão pedindo é muito grande. É muito grande. Os caras pagaram muita grana por ele, por isso que não querem que ele jogue no São Paulo, porque querem que ele jogue na Europa para que ele seja valorizado, para ser vendido e os investidores terem um retorno muito grande. Mas é isso, família. O Caleri então não vai voltar. O presidente Júlio Casares já falou que não tem nenhuma chance por conta das cifras serem muito altas. E é isso, família. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham do Caleri. E viúvas do Caleri, deixa aqui nos comentários também por que vocês querem ele. Porque eu acho que tem atacante muito melhor que ele. Beleza? Vamos para a próxima informação. Família, vamos trocar ideia sobre o Hernanes, tá? O Hernanes aí estava sendo ventilado no esporte. Muita gente falando aí que ele estava sendo ventilado e circulado o nome dele como um reforço do esporte. Que é isso, família? Vamos lá, o André Hernan, lá da Rede Globo, lá da Sport TV e tudo mais, ele entrou em contato com a assessoria do Hernanes, perguntando para ver se isso era verdade ou não. E a assessoria do Hernanes, junto com ele, desmentiram toda essa meio que fake news aí que colocaram nas redes sociais, dizendo que o Hernanes seria um reforço do esporte, tá? Então, não há nenhum vínculo com o Hernanes e o esporte. O Hernanes estava tendo conversas aí, o staff do Hernanes estava tendo conversas com a diretoria do São Paulo para que pudessem serem reduzidos os salários do Hernanes, né? Porque ele possa trabalhar com produtividade, porque o São Paulo está com muito problema financeiro. Então o Hernanes aí estava tendo uma conversa junto com os seus staffs aí, junto com o seu staff e também com a diretoria do São Paulo para que isso possa ser reduzido, tá? Caso tenha alguma novidade, eu trago aqui para vocês. Por enquanto ainda não foi resolvido nenhuma parte salarial com o Hernanes, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E também me fale aí quanto vocês acham que o Hernanes deveria receber. Eu acho sim que o Hernanes tinha que fazer um contrato de produtividade, receber um fixo bem baixo e uma produtividade por metas, assim como foi feito aí com o Miranda. Claro que numas cifras muito menores. Beleza, família? Vamos para a próxima informação. Família, vamos trocar ideias sobre o VAR, tá bom? O VAR e a arbitragem brasileira é vergonhoso. Eu já falei aqui em alguns vídeos, volto a repetir, todos os vídeos que eu fiz num pós-jogo eu falo da arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem do brasileiro é muito vergonhosa, a arbitragem brasileira é amadora, tá? Os juízes, eles possuem outras vocações, tá? Tem educador físico, tem advogado, médico, tem um monte de profissão. Ou seja, já que esses árbitros têm outras vocações, eles levam a arbitragem de forma secundária, de forma como segunda renda, tá? Por isso que eles possuem outras vocações. Eu acho que os árbitros deveriam ser profissionalizados, tá? Eles deveriam, sim, somente ser árbitros.
Por quê? Se você é somente árbitro, você somente tem uma vocação, você vai se dedicar a isso, tá? E a gente vê que no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já foi muito prejudicado contra Ceará, contra Atlético Mineiro. Não vamos falar aqui de outros lances, porque o São Paulo foi muito prejudicado, mas muito mesmo, tá? Então, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já foi prejudicado. No Campeonato Paulista, a arbitragem é pior ainda. O São Paulo vem sendo prejudicado. Teve 2 lances de pênalti do Luciano. O pênalti que o goleiro meteu a mão no peito dele, e o outro, o Luciano deu um voleio e a bola pegou na mão do jogador, tá? Então, eu não sei se isso não é pênalti, mas pelo menos para mim é pênalti. Quantas vezes o São Paulo já não sofreu com isso? Quantas vezes os times adversários já não passaram pela mesma situação contra o São Paulo e foi pênalti para os caras? Tá? Agora, a árbitra Edna não consultar o VAR, isso é muito vergonhoso, gente. Isso é mau caratismo. Não consultar o VAR. Se você está com dúvida e você tem a opção da imagem, você pode rever a imagem, você tem que ir lá e consultar o VAR. Agora, você pegar e não consultar o VAR, porque mesmo você estando com dúvida, é muito mau caratismo. É só ela ir lá, conversar com o cara da cabine e também ver a imagem, para ela tirar as próprias conclusões. Não dá para você ficar só dependendo do cara lá de cima. Você tem que ir lá, você tem a opção de ir ver a imagem, você pode consultar a imagem, você não paga para ver a imagem, não, tá bom? Você tem essa opção de consultar. Agora, o São Paulo sendo prejudicado 2 vezes, gente, é muito mau caratismo da federação e também da equipe que gere o VAR, tá? Porque eu acho que o São Paulo sim tem que entrar com um processo muito forte contra eles, porque a Federação Paulista já assumiu o erro. Tá? A Federação Paulista já assumiu o erro do VAR nos 2 lances contra aí o São Paulo Futebol Clube. Então, tem um e-mail aí enviado do presidente da entidade, o Reginaldo Bastos, aí, conforme aí apuraram alguns blogs e alguns setoristas aí, tá bom? A diretoria do Clube do Morumbi alega que o VAR deveria ter chamado a árbitra, certo? A Edna deveria ter ido lá e tirado suas próprias conclusões com a imagem que é fornecida para todo mundo, tá bom? Então, trata-se de uma reclamação de pênalti, dos 2 pênaltis dos São Paulinos, entendem aí ter cometido no goleiro, que foi o goleiro Giovani, que meteu a mão no peito do Luciano, e também no zagueiro, que colocou a mão na bola no final do jogo, no voleio do Luciano, tá bom? Na carta eletrônica aí que o presidente Júlio Casares enviou para a entidade, né, para a Federação Paulista, o clube diz que foi prejudicado e sugere uma revisão dos métodos utilizados no VAR no Campeonato Paulista. A ideia é que os responsáveis pelo árbitro eletrônico e pelo árbitro de campo também passem por uma reciclagem. Aí a Federação Paulista soltou uma nota dizendo que o árbitro errou e que o São Paulo foi prejudicado. Mas, gente, fala pra mim, até quando o São Paulo vai ser conivente a isso? Até quando o São Paulo vai ser tão fraco no bastidor que consegue, sim, ser prejudicado e não fazer nada? Eu quero saber, porque, gente, não dá. O São Paulo poderia ter saído pelo menos com empate, tá? O São Paulo poderia ter saído pelo menos com empate. Não vamos falar da falha do Volpi, porque aquela falha foi grotesca, tá bom? Mas o São Paulo poderia ter saído com um empate de 2-2 se tivesse convertido o pênalti. Agora, o São Paulo vai ficar conivente a isso? O São Paulo tem que entrar com um processo muito forte contra a federação e contra os árbitros, porque realmente não dá para o São Paulo continuar sendo prejudicado sempre. Todos os jogos o São Paulo é prejudicado por conta de VAR ou por conta de árbitro. Beleza, família? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Bom, família, encerrando o vídeo de hoje aí, se vocês gostaram, peço que vocês deixem o like, se inscreva no canal, ative as notificações e também comente aí no vídeo, tá bom? Que eu vou responder todo mundo. Beleza? Um forte abraço e muito obrigado.